Depois vou até avisar a Thalita. Vai ficar em 2 partes. Obrigada, viu, Yasmin? Acho que foi a Yasmin que me avisou. Então, olha só, gente, comunicação verbal, comunicação escrita, né? Olha só, pronunciar a palavra direito, né? Não usar gíria, falar num ritmo tranquilo que a pessoa consiga entender, uma linguagem adequada ao nível de entendimento do paciente, o tom da voz, né? E com relação à escrita, não precisa nem dizer, né, gente? Letra legível, registrar as informações que são mais importantes, né? Comunicar com outros profissionais de saúde através de encaminhamentos, né? Ou de informações que são importantes, que talvez você viu e a pessoa não vai ver, então você já adianta aquilo num, num documento escrito, tá? Então, isso é importante também. A comunicação verbal, ó, contato visual, uso do toque, expressão corporal, distância entre as pessoas, o uso de símbolos e ícones, o uso de objetos, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente atende todo mundo, né? Toda a população. Então, não é uma coisa que, mas o que tem eu ir com uma. Não, não tem que ir, né? Eu, por exemplo, eu tenho um cordão que é meu filho, e eu tenho um outro pingentinho que está escrito um negócio. Mesmo não tendo nada de símbolo, nada de nada, eu enfio ele para dentro da minha blusa. Por quê, gente? Porque, olha só, eu já peguei paciente, por exemplo, que tinha acabado de perder o filho. E aí, quando eu ia atender, eu olhava aquele cordãozinho, meu cordãozinho tem um menininho andando de skate. Cara, para mim, eu nem lembrava daquilo, mas para a pessoa aquilo ali é importante. Então, tenta não usar nada, né, de escrita, de fazer nenhuma expressão corporal, mesmo que não seja para a pessoa, né, fazer uma cara assim, lembrei de uma coisa aqui, fiz uma cara feia. A gente tem que tentar ter o controle na frente do paciente, né, porque não dá para a gente deixar o paciente inseguro, né, na comunicação. Então, manter uma postura corporal aberta, né, não ficar encolhido ali, como se não tivesse nem aí para o paciente que está na sua frente, sentar da maneira correta, né, não ficar tenso. Tem algumas coisas, gente, que é meio regrinha de etiqueta, assim, que eu não ligo. Pernas não devem estar cruzadas, os braços devem estar ao lado do corpo, não cruzados. Essas coisas eu não, eu acho que depende muito de como você acolhe o paciente. Claro, as expressões corporais são muito importantes, mas não é uma perna cruzada que vai fazer o paciente se sentir mal se você estiver ali conversando, olhando no olho do paciente, tá? Mas tem algumas diquinhas aí que são importantes, tá? Ó, fazer contato visual enquanto o paciente fala, tá? Você não precisa ficar fixo assim no paciente, mas demonstrando que você está prestando atenção, tá? Mas também sem intimidar. Fazer uma escuta ativa, né? Eu, por exemplo, no início eu tinha muita dificuldade de escutar, porque eu falo muito, eu sou professora, e eu falo, gosto de falar. Então, eu tinha muita dificuldade de ficar quieta para ouvir o paciente. Aos poucos eu fui melhorando, né? Aos poucos eu fui me adaptando, que aquele momento não era o meu, não era o de eu ser professora. Eu tinha os momentos que eu tinha que me recolher ali, né? A assertividade, olha, gente, se a gente comete um errinho, bobo que seja, a gente já perde a credibilidade, né? Então, ser assertivo, principalmente quando a gente fala de medicamento, é aquilo que eu falei para vocês, eu não posso perder tempo, tá? Não posso perder tempo para a doença piorar. Eu tenho que ser o mais assertiva possível. Então, se a gente tem uma consulta de retorno, que dá para a gente uma margenzinha ali de você pesquisar, de você se dedicar ao caso daquele paciente, faça, tá? Faça porque é a melhor coisa que vai assim, vai deixar sua consciência tranquila e o paciente feliz, né? A empatia, se colocar no lugar do outro, né? Você não está ali para julgar, nem para dizer se o paciente é ou não é, foi ou não foi. Você está ali para ajudar. Você não pode ajudar, não atrapalha, né? A arte do questionamento. Eu deixei umas regrinhas aí, gente, de questionário, que são muito importantes, tá? Como você monta o seu questionário? Tem algumas perguntas que você não deve fazer, o modelo da pergunta, então eu deixei para vocês também, tá? Aqui, ó. O acolhimento, ó, questões abertas. As questões abertas, que são aquelas que não são de marcar, né?
tipo discursiva, elas são utilizadas para obter informação geral, né? É importante mais no início, né? Aquela primeira consulta ali, o paciente vai poder falar ali espontaneamente, sem você direcionar ele para o que você quer que ele fale, tá? E as questões fechadas são usadas mais para direcionar o relato do paciente a algum ponto específico, tipo, tem doença crônica? Aí você pode botar as doenças, hipertensão, diabetes, dislipidemia, doença renal crônica para marcar, para ficar mais fácil. Por quê? Porque são essas doenças, né? Você não tem muito como. O paciente não vai ficar te falando, eu tenho sim, eu tenho uma doença crônica, ela é no rim, ela é de nível. Não, ele vai te falar coisas específicas. As questões fechadas, elas dão pouca margem à explanação e qualificação, ou seja, o paciente ele não consegue te dar detalhes, porque na questão fechada é papum, né? Ele não te dá detalhes. Porém, as questões fechadas, elas podem ser adjuvantes no processo das questões abertas, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês. Geralmente a gente usa isso, as questões abertas, mais na nossa primeira consulta, tá? Que é quando a gente está acolhendo informação para poder armazenar. As questões fechadas, elas vão ser para sequência, né? Tipo, o medicamento, você teve a sua pressão controlada com a mudança da terapia? Sim, não. Tá? Sim, não. Então, as questões fechadas servem muito para esse acompanhamento também. Eu deixei alguns conceitos de empatia, de aconselhamento, a comunicação interprofissional. Não adianta, gente, sozinho não vai dar para fazer nada, tá? Sinto muito, assim. Nem é infelizmente, porque eu gosto muito de ter contato com outras pessoas, porque eu aprendo muito. Mas é porque às vezes é difícil, né? Às vezes os outros profissionais eles não estão tão disponíveis quanto você gostaria, tá? E aí eu deixei 2 exercíciozinhos para vocês fazerem depois, se vocês quiserem, tá? Bem interessante com relação à consulta, qual é a conduta que você faria. Não tem nada muito técnico, assim, de absurdo, mas é só para você direcionar a sua conduta, tá? Com relação a contatos, a gente tem na nossa empresa lá o e-mail, o WhatsApp e o Instagram, tá? Mas tem os meus também pessoais, né? Os meus contatos pessoais. O meu telefone eu mandei para vocês. O meu Instagram é esse aqui, ó. Vou botar aqui para vocês, tá? Esse é meu Instagram. E o meu telefone, vou botar aqui também para quem não estava. Não sou muito adepta de e-mail, tá, gente? Sou meio ruim para e-mail, então eu prefiro geralmente contato ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp, porque meu e-mail fica cheio de troços, sabe? Vocês sabem como é que é, né? O de vocês não deve ser diferente. É propaganda, é não sei o quê, enfim. Então eu prefiro, às vezes, que a gente converse pelo WhatsApp ou pelo Instagram, tá? Milene, quer falar, meu amor? Você levantou a mão, foi sem querer, ou você quer falar mesmo? Oi, professora. Oi, Quero falar assim. Eu quero te pode falar. agradecer porque essa aula para mim está sendo de muito valor, porque eu trabalho num hospital especializado e aí eu estou montando um consultório para atender os pacientes de fibrose cística, as crianças e Poxa, que legal. adolescentes. E assim, na realidade eu estou desde o finalzinho do ano passado atendendo essas crianças. Sim, E aí agora está assim, com mais ênfase, né? Porque eu estou buscando um pouco mais de conhecimento e tal. E aí a gente está perfeito. iniciando com um medicamento novo. Não sei se você conhece, Sei. é o Trikafta, né? Eu sei, eu fiquei sabendo agora, né, há pouco tempo. Foi esse e um outro para tuberculose resistente que foi, né, Isso. discutido. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Pô, que E legal, assim, a sua cara. aula está maravilhosa. A sua aula me abriu mente também para poder fazer mais coisas ainda no consultório. Então, eu estou muito Poxa, feliz. Milene, que bom, cara, que bom receber esse feedback. Mas é isso que você falou, assim, a gente vai adaptar, né? O conhecimento ele é meio geralzão, né? E aí, Isso, tipo, isso. você trabalha com fibrose cística e criança, que são criança, né? Pediatria Isso, criança e e adolescente, até adolescente, 15 anos. que é uma população também difícil, né? De adesão e Sim, tal. sim, Então a gente sim. tem dificuldades, assim. Esse outro curso, Milene, que eu vou dar, que vai ter
o módulo da psicóloga, depois eu vou divulgar para vocês, ele vai ser presencial, por quê? Porque a gente vai fazer simulação realística, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter atividades práticas para a gente poder ter esse senso crítico, assim, né? Como é que eu atendo uma criança? Como é que eu atendo um adolescente, né? A criança começa a chorar, o adolescente começa a ficar rebelde, né, Milene? Então, a gente... No caso, eu atendo as mães, né, das crianças, e alguns adolescentes difícil, né, passam para mim. Que também é difícil, né? As mães também são difíceis. Sim, sim. É porque ter filho doente não é mole, né, gente? Não é fácil, não. Não é mole. Aí é nessa hora que a gente exercita a parte comportamental, né, Milene? Que é se colocar no lugar do outro. Por mais que a gente esteja pé da vida, estressada, você tem que pensar, cara, mas e se fosse meu filho, né? Como é que eu ia estar também? É, né? muito legal, muito gratificante você poder ajudar, né, alguém, você poder fazer algo por uma pessoa. Ou por uma criança, né, que na realidade, onde eu trabalho. Não, e às vezes, Milene, o nosso trabalho, assim, você já deve ter recebido muito esse tipo de feedback, que já tem um tempinho que você está atuando, desde o final do ano passado, já é, né, mais de 6 meses. Você deve receber muito esses feedbacks. Eu recebo muito de aluno, assim, às vezes aluno fala para mim, ai, professora, eu estou muito ansioso, não. Aí eu falo, peraí, ó, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí, assim, o aluno falou para mim, no dia da minha prova, ele falou, professora, você salvou meu 8º período. Nossa, você... Aí eu falei, porque eu não estava conseguindo me concentrar e tal, estava com ansiedade, aí você salvou meu 8º período. Aí eu brinquei com ele. Não, isso é maravilhoso. Eu falei, não, tá vendo? Vocês acham que só médico que salva a vida? Não, farmacêutico salva a vida também, ó. Aí ele falou, com certeza. Então você deve receber muito esses feedbacks também, né? Tem uma adolescente que ano passado ela estava em extrema depressão mesmo. Mesmo na psicóloga, ela não estava conseguindo lidar com tanto de medicamento que ela faz, né? E aí a mãe dela vinha chorando para mim, Milene, pelo amor de Deus, atende ela, conversa com ela. E aí eu comecei a conversar com ela. Gente, hoje ela é outra pessoa. Pois é, a gente faz até o serviço de psicólogo, né? Isso. Isso mesmo. Mas é maravilhoso. Como você conhece muito medicamento, às vezes você vai tocar em pontos que para ela deve ouvir você e falar assim, cara, ela me entende, ela sabe o que eu estou passando. Porque eu falei, eu não posso te obrigar. Eu falo para ela, eu não posso te obrigar a fazer nada. Eu vou pactuar. Isso aí, eu vou pactuar com você. Eu vou mostrar o ponto positivo e o ponto negativo de fazer ou não. É isso aí. E às vezes ela se sente muito acolhida por isso, porque você tem esse conhecimento do medicamento, sabe o que ela está passando, mas é firme com ela, dizendo, olha, você tem escolha, mas se eu fosse você, eu escolheria, né, o caminho da qualidade de vida, né? Que bom, muito obrigada, viu, Milene? Foi muito bom a gente passar esse dia. Eu ainda falei assim com a Thalita, será que eu vou até 6 horas? A Thalita, acho que sim, claro que vai, né? A gente sempre vai, porque quando a gente está com pessoas que querem, né, ouvir, compartilhar o seu conhecimento, muitos de vocês compartilharam aí hoje comigo também, né? Me ensinaram coisas. E eu acho que é isso que a nossa profissão precisa, sabe, gente? A gente está mais junto, a gente está mais próximo, se apoiar, trocar, se defender, se proteger. É isso, sabe? É isso que a gente precisa. Não, ao invés da gente ficar denegrindo a imagem do colega, é ajudar o colega, falar, o que você precisa? Você precisa que eu faça isso, eu vou fazer então, entendeu? E tentar fortalecer, né, a nossa classe, fortalecer o nosso trabalho, que é tão importante. Eu não tenho a menor dúvida, assim, da importância do nosso trabalho. Nunca tive dúvida. Mas tem dia que é cansativo, né? A gente cansa, porque é isso. A gente fica ali fazendo um monte de coisa, tentando melhorar e não tem reconhecimento, aí a gente fica um pouco cansado. Mas não vamos cansar. Eu estou há 20 anos sem cansar. Eu nunca fiquei cansada de falar da minha profissão, de defender a minha profissão, nunca tive esse cansaço, sabe? Então, contem comigo aí o que vocês precisarem, já tem meus contatos, só mandar mensagem, falar. E Yasmin, você quer falar? Sim, é que eu acho que você não falou quanto hoje você cobra na sua consulta. Porque, assim, o CRF de São Paulo, ele
publicou recentemente, acho que agora é dia 18, né? Tá uma tabela de referência Isso, de de valores serviços. mínimos, né, referenciais em relação aos Isso. serviços farmacêuticos. Então, isso mostra para a gente que os conselhos, né, regionais, eles estão se movendo, né? Assim, Com São certeza. Paulo, o Sul, acaba sendo um pouco mais avançado do que Rio de Janeiro, e tá, como você falou, mas, assim, mostra o quanto está sendo um incentivo para a gente, né? Isso. Cobrar por esse serviço, assim como Por- outros profissionais, porque isso mostra o nosso posicionamento. Porque não isso. adianta a gente fazer de graça ou cobrar muito barato, que as pessoas não vão dar valor. Então, É a gente isso. precisa colocar valor naquilo que a gente está fazendo, de todas as formas, né? Desde o Isso. atendimento, né? Seja um procedimento um simples, né? procedimento. Uma aferição de pressão arterial, não Isso. importa, é o nosso Uhum. trabalho. É isso aí. Pois é, o paciente ele precisa ver o diferencial, porque ele vai se perguntar: por que eu vou no médico, por que eu vou no farmacêutico se eu posso ir no médico, né? Se Então, eu tiver que gastar dinheiro, vou gastar com o médico, né? Não vou gastar com e farmacêutico. esse valor, quem vai mostrar é a gente, né? Seja isso. através da forma como a gente vai abordar, da escutativa, da própria entrega, né? Que a gente precisa ter no atendimento. Ele vai perceber essa diferença. É isso aí, é o que eu falo, né, Yasmin? O nosso valor é a gente que dá, né? Sim. É a gente que dá o preço do nosso trabalho. Se você faz um trabalho medíocre, você não vai conseguir ganhar um preço, né, justo. Você vai ganhar um preço medíocre. Eu brinco que não dá para colher morango se você está plantando acerola, né? Se você plantar acerola, vai colher acerola. Se você plantar morango, vai colher morango. Então, assim, o que eu sempre me preocupei com relação à consulta, a valores, era isso. Quando a gente começou, Yasmin, a gente cobrava R$ 150, tá? Isso aqui, a gente atuava, como a gente começou a trabalhar com isso, por incentivo de médicos que eram da rede DOS, ou na Sul ali, a gente cobrava esse valor, e na época era muito, né? 2016, 14, 15, era muito para farmacêutico, mas as pessoas pagavam porque era indicação médica, né? E o meu público era um público mais como é que fala? Um público menos marginalizado, né? Um público que tinha condição de pagar o médico, pagar o plano de saúde, pagar o farmacêutico, enfim. Hoje, a gente já pratica um valor ali de 180 a R$ 200, aí depende um pouquinho, porque às vezes a gente tem teleconsulta, às vezes a pessoa prefere presencial. Por exemplo, outro dia eu fui atender uma paciente de São João de Meriti, né? Aí, não vou cobrar R$ 180 ou R$ 200, né? Então, eu sempre falo antes por isso, porque aí tinha atendimento domiciliar, aí tinha gasolina, aí tinha várias coisas, meu tempo. Então, eu cobrei um pouquinho mais. Mas a média é essa, tá? 180, R$ 200 eu acho super justo para o nosso trabalho, nesse momento. Até a gente conseguir se estabilizar aí no mercado, e aí eu acho que vale a pena a gente cobrar até um pouco mais, tá? Também não acho assim que a gente precisa ir com tanta sede ao pote, porque é aquilo, né, que a gente acabou de falar. Infelizmente, a gente está precisando demonstrar o nosso valor primeiro, né? Que a gente está começando ali uma coisa que já era para estar há muito tempo. Mas eu acho esse valor praticável. Agora, Yasmin, nada impede também, eu tenho alguns projetos mais para frente, porque hoje eu divido, né? Eu me divido entre CLT e CNPJ. Mas eu pretendo, assim, um pouco mais para frente, atender, tipo, o médico faz uma clínica popular, né? Para dar acesso a outras pessoas, talvez até fazer atendimento um dia na semana, fazer atendimento gratuito, sabe? Eu penso em fazer essas coisas também, né? Eu tenho essa vontade. Vontade não, eu vou fazer, só não sei quando, mas eu vou fazer. Então é isso, assim, o preço ele varia nesse sentido, né? E também aquilo que a gente falou, né? Não dá para cobrar, por exemplo, não posso cobrar na Baixada o mesmo que eu cobro aqui, eu moro perto da Barra, Zona Sul, então tem isso também, né? Igual médico. O cara que tem um consultório, a minha ginecologista, por exemplo, e obstetra, ela me atendia em Copacabana ou na Vila da Penha, porque para mim é meio do caminho dos dois. A consulta dela em Copacabana era uma, na Vila da Penha era outro valor, né? Por quê? Porque a população que ela precisava, né, atingir era uma população num bairro mais carente, num bairro mais que tinha mais condição financeira. Isso também a gente pode fazer enquanto farmacêutico, tá? Eu
pratico dessa maneira também. Tá bom? Como eu não faço muito serviço, procedimento, né? Tipo aferição de pressão, glicemia capilar. Então, esse valor é muito pelas 2 consultas, né? Pelo primeiro encontro e o segundo encontro. Tá? Pessoal, muito obrigada, viu? Que bom ter ficado aí um dia inteiro com vocês e ter sido tão produtivo. Para mim foi, acho que para vocês também. Flavinho, sempre um prazer estar com você, tá? Que bom. Manda notícia, sim, tá? Um abraço, fica com Deus. Pessoal, obrigada, viu? Deixa eu até parar de gravar aqui.